Terceira propriedade ou característica da função impulso unitário. A integral de menos infinito a mais infinito de delta de t que multiplica g de t dt. Vou deixar a interrogação porque a gente vai calcular aqui. E a versão mais genérica dessa propriedade então veja, basicamente é o produto de duas funções cuja área eu quero encontrar. Essa modificação na variável independente gera uma versão de delta de t que a gente chama atrasada, vou colocar atraso e avanço, certo? Mas para efeito da propriedade do impulso unitário, são operações equivalentes. Produto de duas funções, uma delas é impulso, área de mais infinito menos infinito. Note que esses dois impulsos são nulos em toda extensão, exceto em t igual a zero. Então, esse é um detalhe que a gente tem que sempre lembrar. Basicamente, eu olharia aqui 0 vezes g de t, 0 vezes g de t, exceto para t igual a zero, para t igual a b, o valor que zeraria aqui a variável independente de delta de t menos b. Só colocar aqui um adicional para qualquer g de t. Tá? Inclusive delta de t, se quisesse aqui, mas vamos generalizar para outra função. Bom, então como é que a gente verifica esse resultado? Considere PA de t. Eu vou criar uma função chamada PA de t. Ela se chama pulso unitário retangular, ou pulso retangular unitário, isso aí, indiferente a ordem. E ela é descrita da seguinte forma. Primeiro uma descrição por extenso e depois a gráfica. Ela assume valor zero para módulo de t maior do que a sobre 2 e 1 sobre a para módulo de t menor do que a sobre 2. Para entender melhor esses módulos, não é nada difícil. Quando t é negativo, quando t é positivo, tem que ser maior que a sobre 2. Quando t é negativo, tem que ser menor do que menos a sobre 2. Então veja, em menos a sobre 2, em a sobre 2, quando é maior do que a sobre 2, quando é menor do que menos a sobre 2, eu tenho zero. Nesse intervalo, ou seja, de menos a sobre 2 até a sobre 2, está confinado nesse intervalo, eu tenho altura 1 sobre a. E qual a característica importante dessa função? Integral de menos infinito a mais infinito, PA de t dt, passa a ser a integral de menos a sobre 2 até a sobre 2, e nesse intervalo eu tenho 1 sobre a dt, e esse resultado é 1. Então veja, é uma função de área 1. E por que isso é interessante? Porque no limite deste a, que é um parâmetro, veja, esse a é fixo, p de 2, p de 5, quando esse a tende a zero, a PA é delta de t, ou seja, esta expressão é uma aproximação possível do delta de t. Tá? Assim fica mais fácil a gente entender visualmente a função impulso. Ok? Bom, continuando. Agora vamos fazer a integral de menos infinito até mais infinito
da nossa versão simplificada do impulso pela função g de t. Então, eu vou multiplicar essas duas funções. E o resultado deve ser função desse a, já que t vai ser integrado e vai ser substituído por menos infinito a mais infinito. E o resultado para a tendendo a zero deve ser o resultado que a gente estava buscando se no lugar de PA de t eu tivesse o impulso. Certo? Então vamos ver aqui, fazer um esboço gráfico. Note a importância de fazer esboços para a gente ter uma ideia simples do que a gente está fazendo. Principalmente porque a gente tem integrais não, diferentes, vamos dizer assim. Ora eu tenho integral imprópria, ora eu tenho integral própria definida, ora integral cumulativa. É bom ter um esboço para a gente saber. Particularmente porque algumas funções, elas não são funções contínuas, como a gente viu até cálculo 4. São funções que têm descontinuidades e a gente não descreve muito facilmente elas. Certo? Então veja, e aqui vamos fazer uma função, se aqui em verde, g de t. Bom, claramente, como a PA de t é nula, exceto neste intervalo, ou seja, ela é compacta, esse intervalo de integração é naturalmente modificado. Vou colocar aqui um assim. Então veja, nesse intervalo, agora eu tenho no lugar de PA 1 sobre A, multiplicando a g de t, que agora é observada somente nesse intervalo, tá certo? Outro detalhe, formalmente eu teria que fazer o quê? Limite da integral de menos infinito até a vizinhança à esquerda desta descontinuidade, integral neste intervalo na vizinhança da descontinuidade, aí eu continuaria integral até a vizinhança à esquerda dessa continuidade, integral ao redor da descontinuidade, integral da vizinhança direita dessa descontinuidade e em diante. Tá? Porque a gente observou, eu teria 0 para essa, 0 para essa, porque a função PA de t é nula. Tá? Aqui a gente já verificou que eu tenho base estreita e altura finita, então 0. E resta essa integral, que foi a que a gente colocou aqui. Então veja, a gente está utilizando o arcabouço que a gente já viu anteriormente. Por isso que a gente agora já evita escrever vários limites aqui, para simplesmente ficar com a parte, entre aspas, útil da integração. Certo? Bom, aqui a única coisa que a gente pode fazer é tirar o A para fora e ficar com a área de G de T nesse intervalo. Mas para saber essa área, eu tenho que saber quem é G de T. Bom, agora a gente vai ver um elemento significativo. Aqui. Vamos colocar aqui. Mas, quando eu calculo o limite de A tendendo a zero desta expressão, a coisa muda de figura. Vamos ver por quê. Vou fazer o esboço gráfico para a gente entender. Então veja, a gente começou a integração tendo que saber qual que é a área dessa figura aqui, certo? Ficamos na dependência. Quem é G? Só que veja, à medida que o A fica cada vez mais pequeno, cada vez menor, eu estou notando aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, G de menos 1, G de mais 1. Aí eu faço menor ainda. Até um ponto onde eu vou ter algo, eu vou fazer um zoom aqui, do que está acontecendo ali naquela região, certo? Então veja, eu tenho aqui um valor da função, a função g está passando aqui entre esses dois pontos. Tá?
Do lado esquerdo, é como se eu tivesse aqui g de menos 0,0001, por exemplo. Ou um valor bem pequenininho. E do lado direito, mais 0,00. Eu vou fazer simétrico porque o A é simétrico aqui, tá certo? Então, vendo que esses dois valores são aproximados, vou até escrever aqui, ó. Tá certo? À medida que eu... Vou colocar aqui bem aberto, que assim fica mais... À medida que o A vai ficando pequenininho, a altura de G nesses dois pontos vai se tornando igual, né? Porque eles estão se aproximando. Até atingir G de zero, que é o limite. Tá certo? Então eu posso dizer que no lugar desse G de t para A tendendo a zero, dentro da integral, o que a gente tem é limite A tendendo a zero, 1 sobre A, menos A sobre 2 mais A sobre 2, G de zero dt. Por quê? A tendência para A tendendo a zero faz com que isto ocorra, já que a gente está observando esse cenário. Eu vou aproximar aqui a curva, ó. É praticamente uma linha reta que eu estou vendo aqui. Mesmo que a curva seja inclinada, eu estou olhando um intervalo infinitesimal, onde os extremos estão tendo a mesma altura praticamente. Tá? No limite eles vão ter a mesma altura. Veja que é no limite. Agora fica fácil saber que esse g de zero sai para fora do limite. E a gente tem limite 1 sobre A, integral de menos A sobre 2, A sobre 2, dt, A tendendo a zero. Veja, apesar desse A parecer que vai para infinito, o que eu vou ter aqui é dt substituindo o número superior, A sobre 2 menos A sobre 2. Vamos colocar aqui. Já estou fazendo passo a passo para vocês verem. Tudo que vocês viram em cálculo 4 a gente continua aplicando aqui, só perceber as nuances que a gente tem aqui. Isso aqui, parênteses. A sobre 2 menos... Aqui tem vários parênteses, mas é só para a gente ter todos os cuidados. Tá? E esse valor aqui é 1. Então, o limite da constante. Então, veja, vamos só reforçar aqui. Integral de menos infinito a mais infinito, delta de t, que é a aproximação do PA de t, tá certo? Multiplicado por uma g de t, dt, é exatamente o g de zero. Então, veja, eu estou com a função impulso extraindo o valor da função g para t igual a zero quando eu faço essa integral. Isso aqui é uma amostragem de g de t. Eu estou coletando uma amostra que eu posso utilizar posteriormente. Essa é a expressão representativa de processos como aquele encontrado num multímetro digital. O aparelho está lendo uma grandeza G, corrente tensão, colhendo valores dela, no caso estou colhendo o valor em t igual a zero, e mostrando esse valor. Então o processo de coleta está representado aqui. Tá? Bom, generalizando, integral de menos infinito a mais infinito. Agora, se o impulso for deslocado, o que eu tenho é g de b. Também uma outra amostragem. T igual a b.
Vamos dizer aqui em t igual a zero. Então, veja, aqui a figura representativa seria, eu tenho uma flecha em t igual a b, fazer aqui o eixo, né? E a minha figura g de t passa, ou se sobrepõe, a delta de t. Então, eu coleto o valor de g de t em t igual a b. Certo? E consequências, né? Para a gente lembrar. Lembrando, integral de menos 10 até menos 1 delta de t g de t dt é zero, não tem flecha. Omito. Este intervalo não tem flecha, então é zero vezes g de t. Certo? Vou fazer outro aqui, ó. Intervalo de menos 10 até mais 5 delta de t menos 8 g de t dt. Então veja, a flecha está em t igual a 8, que está fora desse intervalo, zero. E aqui alguns outros, menos 0,01 até 1000 delta de t g de t dt é igual a g de zero, porque a flecha está em t igual a zero. E integral de menos 100 até mais infinito, delta de t mais 10. Então a flecha está em menos 10, que está dentro desse intervalo, aqui infinito, né? G de t dt é igual a g de menos 10. Então veja, esses pontos B são os instantes que eu quero coletar a amplitude do sinal G. Corrente, tensão, temperatura, não importa. Tá? Então, atentem a esses detalhes, voltem no vídeo para ver o processo, ele é bem simples. Eu me baseei numa função aproximada do impulso, chamada pulso retangular. Função essa paramétrica em função de um valor A. Vamos voltar aqui, né? Tá certo? Fiz o produto em relação a essa função A e apliquei o limite, assumindo que o resultado é equivalente a eu ter um impulso no lugar do pulso. E assim a gente obtém esses resultados aqui. Tá certo? Então, só atualizar aqui, né? G de zero. G de B. Então, vendo? Se a flecha está dentro do intervalo, eu tenho alguma coisa. Se não, é zero. Tá? É como se eu estivesse olhando esse intervalo ou esse intervalo.